À primeira vista, parece simples adotar o sistema de coleta seletiva de lixo em um condomínio, mas existem alguns detalhes que podem colocar por água abaixo um projeto de tamanha importância. A conscientização dos moradores, o treinamento das equipes e uma orientação especializada garantem o sucesso desta empreitada. Vamos falar da conscientização dos moradores. Também de suas empregadas domésticas é o primeiro e mais importante passo para a adoção da coleta seletiva no condomínio. Se eles não souberem o que fazer e como funciona, a colaboração vai ser muito pequena. Muitas pessoas dizem, dentro de casa eu separo os materiais recicláveis, mas quando eu vejo o faxineiro recolhendo tudo junto, aí eu paro de fazer a separação, não adianta. Diante desse argumento, somente um trabalho de informação e sensibilização pode conquistar essa adesão que é fundamental. Nessa conscientização, também aprenderão o que é lixo reciclável, como separar um do outro e outros detalhes importantes. Por exemplo, o papelão não pode ser separado se ele já estiver misturado com o resto de comida, porque ele está contaminado. Outro passo importante é o treinamento da equipe de limpeza. De uma maneira geral, eles separam apenas jornal, papelão e latinha. Os outros materiais são descartados junto com o lixo comum. Por que isto ocorre? Porque eles não sabem, por exemplo, que a embalagem longa-vida é reciclável. O conhecimento que eles dispõem sobre recicláveis é muito pequeno e é preciso prepará-los, capacitá-los para fazer a coleta seletiva de lixo. A mudança do recolhimento de lixo misturado para o lixo separado precisa ser cuidadosamente planejado. E esse planejamento inclui alguns itens. Primeiro, adaptação dos compartimentos das lixeiras nos andares. É preciso ter um cesto para o lixo comum, o outro cesto para os materiais recicláveis, porque aí os moradores passarão a descartar separadamente os dois tipos de lixo. Segundo, a adaptação do compartimento das lixeiras dos andares. É preciso colocar um cesto para o lixo comum, o outro cesto para os materiais recicláveis, pois aí os moradores passarão a descartar separadamente esses dois tipos de lixo, que é o lixo seco e o lixo úmido. A segunda etapa é o depósito final. A equipe de limpeza vai recolher o lixo nos andares e lá embaixo, ou na garagem, ou um local determinado, eles vão separar os materiais recicláveis em bombonas ou recipientes específicos, que são os plásticos, os vidros, o ferro, alumínio, papelão, garrafa PET e plástico duro. Os jornais, as revistas e as caixas de papelão grandes, elas são amarradas em fardos. Assim, tudo fica pronto para a coleta seletiva, que é feita ou por uma cooperativa ou pelo caminhão de uma empresa sucateira. O segredo do sucesso deste projeto é a certeza da ida do caminhão da coleta seletiva, pois não adianta o material reciclável estar separado se não houver quem vai recolhê-lo. O que pode ser reciclado? Muitas pessoas não sabem, por exemplo, que a embalagem de isopor não é reciclável. Também não são recicláveis as embalagens de biscoito, batata frita. As pessoas não sabem disso. O lixo úmido, o que é o lixo úmido? É o lixo que a gente chama lixo-lixo, o lixo comum. São restos de comida, papéis de banheiro, fraldas descartáveis e absorventes íntimos. Por que o lixo reciclável é chamado de lixo seco? Porque essas embalagens devem estar limpas, pois elas ficarão armazenadas de maneira a serem recolhidas ou uma vez por semana ou de 15 em 15 dias e não podem estar com resíduos de comida, porque senão haverá mau cheiro e isso vai prejudicar todo o andamento da coleta seletiva de lixo. Outro passo importante é o treinamento da equipe de limpeza. De uma maneira geral, eles separam apenas jornal, papelão e latinha de alumínio. Os outros materiais são descartados junto com o lixo comum.
Por que isso ocorre? Porque eles não sabem, por exemplo, que a embalagem longa-vida é reciclável. O conhecimento que eles dispõem é muito pequeno e é preciso prepará-los para fazer a coleta seletiva. A mudança do recolhimento do lixo misturado para o lixo separado precisa ser cuidadosamente planejado. O lixo reciclável também pode ser chamado de lixo seco. Por quê? Pois são as embalagens que podem ficar armazenadas para serem recolhidas ou semanalmente ou quinzenalmente, dependendo do volume dos materiais recicláveis, que são papéis, papelão, jornais, revistas, plásticos de todo tipo, vidros, metal. Aqui eu vou abrir um parênteses para informar que há algumas embalagens que não são recicláveis. Por exemplo, os copos descartáveis, embalagens de quentinha, isopor, embalagens de biscoito, batata frita e outros tipos de laminados. Entre os recicláveis também nós não podemos nos esquecer das pilhas e baterias, do óleo vegetal usado e das lâmpadas fluorescentes. Estes também devem ter um destino correto, a reciclagem. Quais são os benefícios para o condomínio com uma coleta seletiva de lixo? Não é apenas o econômico, ou seja, o dinheiro arrecadado com a venda do material reciclável, porque o lixo é muito barato. Mas, apesar disso, tem sido a caixinha dos faxineiros em muitos condomínios, mesmo sem que ela tenha adotado a coleta seletiva. O que é pouco para uns é muito para outros. Não podemos nos esquecer disso. O ganho principal, no entretanto, é para o meio ambiente. Afinal, materiais como plástico, vidro e metal demoram centenas de anos para se decompor e ocupam muito espaço nos aterros sanitários, diminuindo a sua vida útil. Por último, e não menos importante, está o aspecto social, pois a coleta seletiva de lixo gera emprego em cooperativas e usinas de reciclagem, tirando catadores do lixão e dando uma oportunidade para aquelas pessoas que estão desempregadas. Não deixe para depois. O lixo é um dos maiores problemas das grandes cidades. Se nós considerarmos que um edifício de 120 apartamentos gera cerca de 2 toneladas de materiais recicláveis por mês, podemos imaginar o que isso representa para um bairro, uma cidade. Como dizia o nosso sábio Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Incentive os moradores do seu condomínio e adote você também a coleta seletiva de lixo. O seu bairro, a sua cidade, o planeta, a natureza agradecem.